quarta questão de Química da FUVEST 2022. Ainda a respeito sobre a síntese de ozônio, nós temos que calcular este ΔH, que seria a entalpia da reação aqui especificada por mol de oxigênio. É muito importante aqui essa atenção neste dado, que é por mol de oxigênio, sendo que as equações elas não estão por mol de oxigênio. Apenas a primeira ela se refere a 1 mol de oxigênio. Para resolver esse problema, nós vamos utilizar a lei de Hess. Na lei de Hess, a respeito da síntese do ozônio, nós vamos construir a equação global como fizemos na questão anterior. Porém, aqui passo a passo com a devida atenção a respeito dos números do ΔH. Primeiramente, eu vou copiar ou manter a primeira equação, com 1O2 formando 2 radicais oxigênios. Como mantive a equação, eu vou manter o sinal conforme está na tabela e não vou multiplicar por nenhum número, pois exatamente é um oxigênio que eu tenho. A segunda equação eu também vou manter. Mantendo a segunda equação, nós teremos 2 oxigênios mais 2 oxigênios radicalares com 2 ozônio. Veja que o ΔH aqui informado é por mol de oxigênio. Eu mantive a equação, portanto eu mantenho o ΔH2, que eu desconheço. Mas veja que nesta equação nós temos 2 mols de oxigênio e o meu ΔH é por mol. Portanto eu preciso aqui multiplicar por 2 este número, para que fique coerente com o raciocínio da lei de Hess. Agora, nós sabemos que o somatório dessas duas equações, como nós vimos na questão anterior, permite a síntese da equação global. 3 oxigênios formando 2 ozônio. Veja que esta equação é exatamente o inverso da terceira etapa. Então aqui eu vou colocar que foi invertido, inverter. Isso, inverter, significa que os produtos que aqui estão invertidos em relação à minha tabela. Isso implica que eu tenho que trocar o sinal do valor que se encontra de mais 21 para menos 21. Outro detalhe, nós temos 3 mols de oxigênio. E como eu mencionei, essa tabela é por mol de O2. Se eu tenho 3 mols de O2, multipliquemos então por 3. Este arranjo, a respeito do ΔH da reação, ele também segue o mesmo princípio de somatório da equação global que foi sintetizada. Portanto, menos 118 somado com o dobro do ΔH2 necessariamente tem que ser igual a menos 21 vezes 3. Dessa forma nós conseguimos equacionar os ΔHs e chegar a um valor final. 2 vezes ΔH2 será igual a 118 menos 63, e 118 menos 63 vai resultar em 55. 2 ΔH igual a 55, que dividido por 2 resulta nos 27,5 quilocalorias por mol de oxigênio, que é exatamente a maneira como foi apresentada na tabela. Dessa maneira, creio que a gente consegue policiar a nossa atenção para não cometer erros matemáticos nesta questão que envolve o conceito da lei de Hess.